ministrado um a um pela palavra. Será transmitindo a palavra do Senhor Jesus aos corações. Então oremos ao Senhor nosso Deus. Eu quero convidar nesse exato momento o auxiliar Heleno, por favor, rapidinho aqui, para estar fazendo essa oração, ministrando as regiões espirituais, quebrando toda a maldade daquilo que o diabo, por sua vez, ele tenta promover na vida das pessoas. E o Senhor e o Espírito de Deus estará entrando. Você acredita nisso? Diga amém. Amém. Estará entrando na vida, nos corações daqueles que na verdade precisam ser alcançados pelo Senhor. As famílias precisam ser alcançadas pelo Senhor. As famílias que vivem um lar de perturbação, que não tem mais paz, que não conhecem a Jesus, pensam que não tem mais jeito, os divórcios, os casamentos, pensam que não tem mais jeito, mas Jesus dá jeito da tua vida, amém? Grandioso e eterno Deus, Pai de amor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, Jesus. Pai, que o Senhor possa, Senhor, entrar com o poder do céu na vida dos moradores aqui de Marcos Freire, dos moradores, Senhor, desses bairros, círculos vizinhos de Marcos Freire, Jaboatão dos Guararapes, porque esses lugares é do Senhor Jesus. Continua, Senhor, derramando o teu poder. Pai, que o Senhor possa levantar homens e mulheres valentes com desejo de proclamar o teu evangelho, ó Pai, com desejo de dizer a este povo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Visita cada coração, Senhor, neste bairro, neste momento, ó Pai, derramando o teu poder, Pai, derramando, Senhor, a tua cura divina, a tua libertação, Senhor. Usa, Senhor, cada homem e mulher aqui presente, para que eles possam anunciar e proclamar a tua palavra, ó Jesus. Pai, também nós te pedimos que o Senhor possa continuar abençoando o nosso prefeito Elias Gomes, Senhor, e o seu ministério, Senhor. Derrama o teu poder na vida dele, derrama o seu poder na vida dos ministros, Pai, que compõem o ministério do nosso prefeito Elias Gomes. Continua, Senhor, derramando tuas bênçãos, tuas misericórdias. Pai, tudo isso é feito para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos e a tua igreja ora e te agradece e diz: só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Que você possa dizer e decretar nessa noite que Marco Freire é do Senhor Jesus Cristo. Marco Freire pertence a Ele, porque nós somos criaturas e feitura na mão de Deus. Nosso irmão Paulinho está nesse momento com a oportunidade de transmitir a palavra de Deus ao coração do povo de Marco Freire. Amém? Saúde a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos 4:12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Vou ler. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu
nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E este nome é o nome a qual já foi falado aqui várias vezes nesta noite, é o nome de Jesus. Louvado seja Deus. E nós queremos nessa noite falar um pouco sobre Jesus. E não tem como falar da palavra de Deus sem falar desse nome. É impossível se pregar esta palavra e não falar no nome de Jesus. Eu quero falar daquilo que um dia já falaram, que já foi falado hoje, e amanhã ou depois de amanhã, quando for se pregar novamente, vai se falar também. Falar de Jesus. A Bíblia ela é cristocêntrica, ela sempre vai falar do Senhor Jesus, ou apontar para Ele. Eu quero falar dele nessa noite, falando do seu nome, do poder que há no nome de Jesus. E esse texto ele fala sobre isso, do poder que há no nome de Jesus. E o tema da mensagem nessa noite é Jesus, este nome tem poder. Você pode dizer comigo, os que estão aqui mais próximos: Jesus, este nome tem poder. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos diante de um livro bastante conhecido, o livro de Atos dos Apóstolos, conhecido também como Evangelho do Espírito Santo, que vem logo após o acontecimento dos Evangelhos, onde Jesus ele esteve presente junto com os discípulos, a qual depois constituiu como apóstolos para dar continuidade ao seu ministério. Aí depois acontece a sua ascensão, a sua volta, a sua subida aos céus. Então aqueles homens eles dão continuidade ao ministério que Jesus ele tinha começado em Jerusalém. E nós vemos a partir do capítulo 1, onde o Senhor ele dá as suas instruções finais, e é colocado outra pessoa no lugar de Judas, um homem por nome de Matias. No capítulo 2 nós vemos a descida do Espírito Santo. No capítulo 3, a cura de um homem que vivia à porta do templo, um homem que era coxo. E no capítulo 4, no verso que nós lemos, este texto fala do poder que há no nome de Jesus. E este fato, ele acontece aproximadamente em 63 a 70 depois de Cristo. O Senhor ele viveu 33 anos. Então de 30 a 37 anos depois que a subida, a volta de Jesus aos céus, está acontecendo essas coisas que estão registradas no livro de Atos. Esse livro provavelmente Lucas, o médico amado, ele escreveu, aquele que teve o privilégio de andar tanto com Pedro como com Paulo. E esse livro ele fala da história da igreja, mas em especial ele frisa esses dois homens, tanto Pedro quanto Paulo, a qual Lucas teve o privilégio de andar com eles e narrar coisas que aconteceram através da vida desses homens. Então, esse texto, em primeiro lugar, ele é uma continuidade do capítulo 3, e eu quero falar do contexto. Em primeiro lugar, eu quero falar do contexto dessa passagem, que começa no capítulo 3, quando Pedro e João, eles vão ao templo a fim de orarem, e na porta do templo, todos os dias estava lá um homem que era coxo, não podia andar por dificuldades físicas, e ficava à porta do templo pedindo ajuda. E quando Pedro e João foram entrar para orar, aquele homem estendeu a mão, esperando receber alguma prata e algum ouro. Mas Pedro e João disseram: olha, nós não temos nem prata nem ouro, mas o que nós temos, isso te damos. E eles tinham algo em sua vida que era melhor do que prata e era melhor do que ouro. O Senhor Jesus estava na vida daqueles homens, e através do nome de Jesus Cristo, aquele homem foi curado. Aleluia. Ele pôde ficar de pé,
e viu que já podia andar perfeitamente. Ele se alegrou tanto que saiu saltando e louvando o nome do Senhor. Entrou às portas do templo adorando a Deus, e quando as pessoas viram, ficaram maravilhadas do feito do Senhor. Começou a se juntar pessoas, e Pedro, vendo o que estava acontecendo, Pedro começou a falar àqueles homens que aquilo tinha acontecido por causa do poder do nome de Jesus. E depois chegam os principais do templo e não gostam muito, porque aqueles homens estavam falando acerca de Jesus. E aqueles homens perguntam, tanto a Pedro quanto a João: olha, em que poder ou em nome de quem este homem foi curado? Aí começa o contexto do capítulo 4. Aqueles homens cheios do Espírito Santo começaram a dizer: olha, foi em nome de Jesus Cristo, aqueles a qual vocês crucificaram, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E a pedra que vocês rejeitaram, Deus o colocou como pedra principal de esquina. Aleluia. E vem o texto que nós lemos que diz: olha, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Somente através deste nome o homem ele pode alcançar a salvação. Em segundo lugar, eu quero dizer por que o nome de Jesus ele tem poder. O nome de Jesus ele tem poder por conta da obra que ele realizou. Nós sabemos que ele veio ao mundo, se fez homem e morreu por cada um de nós. O Santo, diz o texto, se fez pecado em nosso lugar, para que através da sua morte ele pudesse trazer salvação à vida de todo aquele que crê. E um texto que relata bem isso é quando Paulo ele escreve aos Filipenses, lá no capítulo 2 e no verso 5. Ele diz algo interessante. Ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo e fez-se semelhante aos homens, tomando a forma de servo, e achado na forma de servo, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Verso 8. Então o Senhor, ele se humilhou, ele sendo Deus, ele se fez homem, ele desceu, estava lá na sua posição de glória, ao lado do Pai, mas ele decidiu descer, nascer como homem, viver aqui entre nós e se oferecer em nosso favor. E foi isso que ele fez. Interessante é que ele, sendo Deus, se fez como homem. E existem algumas pessoas que, sendo homem, querem se fazer como Deus. Então nós vemos através da história que alguns reis eram considerados como deuses, assim como Faraó lá do Egito, e como um que é mais perto, até está dentro do contexto que viveu nos dias de Jesus, o César, que era um título de todos aqueles que eram rei. O que vivia no tempo de Jesus era Augusto César, e ele era considerado pelos romanos como Augustus Divinus César. Augusto quer dizer elevado, Divinus quer dizer divino. Então ele era considerado como alguém que foi elevado à divindade. Ele queria ser como Deus, mas Jesus Cristo, sendo Deus, aleluia, ele se humilhou de uma tal maneira que se fez homem e chegou até a ponto de morrer por mim e por você, para que através do seu nome nós pudéssemos alcançar a salvação. Mas a história ela não acaba por aí. O mesmo texto, capítulo 2 de Filipenses, Paulo escrevendo
no verso de 9 a 11, ele diz: olha, ele morreu, mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Aleluia. Ele é o Senhor. Ele fez por onde a sua obra lhe deu autoridade. Ele, quando morreu, que ressuscitou, ele disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. E lá em Apocalipse, quando ele aparece a João, no capítulo 3 e no verso 7, ele diz: olha, não, no capítulo 1 e no verso 17, ele diz: olha, João, eu sou o Alfa